Assim nos diz a palavra de Deus. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitará? Se vos não falar, ou por intermédio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também, vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que direi, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres o espírito com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém? Sobre a atuação de graças, visto que não sabe o que dizes. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Amém. Meus irmãos, estamos. Pode trocar. Meus irmãos, estamos numa série de exposições, como já é conhecido de todos, podem sentar. Uma série de exposições na Epístola de Paulo aos Coríntios. E nós chegamos aqui ao capítulo 14, tá? Depois daquela belíssima sessão sobre o amor, sobre a excelência do amor, sobre a maior das virtudes divinas, que é o amor cristão, que já se tornou poesia, já se tornou música, não é? O famoso capítulo 13 de 1 Coríntios sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como um metal que soa, como um sino que cine, ou como um sino que retine, melhor dizendo. Capítulo 13 nós vimos, ele não é uma seção parentética, ou seja, ele não é um parêntese entre o capítulo 12 que fala sobre os dons e o capítulo 14 que fala sobre os dons. O capítulo 13 como algo que está lá no meio só para falar de amor. Não é essa a questão. A questão é que Paulo vai dar prosseguimento, vimos bem isso, do versículo 31 do capítulo 12, quando ele diz: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí agora ele vai falar que caminho excelente é este. Em relação ao quê? Aos dons. Tá? 31 ele termina dizendo: procurem com zelo os melhores dons. E a seguir ele diz que vai apresentar um melhor caminho. E o melhor caminho é o caminho do amor. E ele apresenta a relação entre os dons espirituais e o amor cristão, nesse capítulo 13. No capítulo 14, meus irmãos, ele dá prosseguimento a esse assunto, porque ele fala novamente: seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, algo muito parecido com o capítulo 12, versículo 31.
Só que a diferença é que agora o capítulo 14 ele vai especificar quais são os melhores dons, tá? Versículo 1 ele já deixa claro, o de profetizar, o dom de profetizar. Sendo assim, meus irmãos, visto que o capítulo 14 vai especificar o melhor dom a ser buscado pela igreja de Corinto, e vamos tirar aqui ensinamentos importantíssimos para a nossa vida cristã também, eu quero vos trazer aqui este sermão estruturado da seguinte maneira. Em primeiro lugar, vou vos falar sobre a superioridade do dom de profecia sobre as línguas, presente aqui neste texto. Em segundo lugar, depois dessa parte do versículo 1 ao versículo 5, vou vos apresentar uma ilustração sobre o mau uso do dom de línguas na igreja de Corinto. Vamos aprender coisas muito importantes para o que acontece hoje no atual cenário evangélico em muitos lugares também. Essa segunda parte está do versículo 6 ao versículo 11. Exemplos do mau uso do dom de línguas ali naquela igreja. E a terceira parte, veremos as diretrizes de Paulo para o uso correto do dom de línguas que está presente aí, mais especificamente do versículo 13 até o versículo 17. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós observamos a superioridade do dom de profecia sobre o dom de línguas. Isso está presente do versículo 1 ao versículo 5. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, falou àquela igreja logo no versículo 1 para que ela seguisse o amor. E enquanto eu lia aqui, os irmãos viram que a leitura foi seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais. Talvez na sua tradução bíblica esteja da mesma maneira, seguir a caridade. Essa tradução ela não é boa, a palavra caridade para amor, a palavra mesmo aqui é ágape, a mesma ideia do amor, tá? O mesmo amor do capítulo 13 é o amor cristão, não é o ser caridoso. Ser caridoso hoje é praticar caridade como um ato de filantropia, digamos assim, de ajuda ao próximo. Paulo, no capítulo 13, diz que se isto for feito sem amor, não tem valor nenhum. Então, existe uma diferença desde o capítulo 13 entre a caridade como filantropia, como ajudar alguém, para o amor. Então, o amor não é a filantropia, a caridade em si, porque a caridade pode ser feita sem amor. Perceberam aqui a diferença? Agora, por que nas nossas Bíblias tem caridade? Porque o Novo Testamento, nós sabemos, foi traduzido do grego para as línguas vernáculas, as nossas línguas aqui, português, espanhol, francês, enfim, mas originalmente foi escrito em grego, tá? O apóstolo Paulo escreveu isso aqui em grego. Mas por volta do século V, por ali, século VI em diante, toda a Idade Média, apareceu na igreja uma tradução do Novo Testamento, tá? Chamada de Vulgata Latina. Vulgata por quê? Vulgata vem de vulgo, povo, coisa comum. Tá? A língua do povo, que naquela época, século VI, VII em diante, era o latim. Era o latim. A linguagem dos cristãos, em geral, no Império Romano, era o latim. Então, traduziu-se a Bíblia em grego para a língua do povo, que era o latim, a língua do vulgo. Tá? Foi, portanto, chamada de Vulgata. Meus irmãos, acontece que passou bastante tempo e as pessoas desaprenderam latim. Quem aqui sabe latim? Não é para latir, é quem sabe latim. Tá? Meus irmãos, ninguém sabe latim. Durante o período da Reforma Protestante, as pessoas não sabiam latim. É claro, os reformadores sabiam latim, porque eles eram cultos, eles eram doutos, pessoas estudadas em vários idiomas, mas o povo em comum já não sabia mais latim. Na Suíça falava-se alemão e também francês. Na Alemanha falava-se alemão. Tá? Ninguém falava mais latim nos lugares onde a Igreja Católica Romana dominava. Então, por isso que houve a necessidade de traduzir do grego novamente, não mais para o latim, mas para a língua do povo. Por isso que Lutero traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão, e depois a Bíblia foi traduzida para o inglês, e assim sucessivamente, até nós temos aí, no século XVI, João Ferreira de Almeida, um português que vivia no Brasil, que traduziu o Novo Testamento do grego para
o português, tá? Mas por que eu estou a explicar isso tudo? Porque essa palavra aqui, na Vulgata Latina, aparecia não como amor, mas como caridade. E como esta era a Bíblia oficial da Igreja Católica durante muito tempo, muitas Bíblias que nós temos hoje receberam essa influência, de certo modo. Em vez de ter seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, tem seguir a caridade. Mas não é caridade, é amor, é a melhor tradução, tá bem? Paulo diz que principalmente o de profetizar. Ele está aqui a apresentar dons inteligíveis, que são aqueles dons em que você pode usar o intelecto como servo da edificação, a sua mente como servo da instrução da espiritualidade bíblica, tá? E Deus edifica a sua mente. Isso é preferível ao dom de línguas. E ele dá um exemplo de um dom inteligível, tá? Que envolve o intelecto na edificação. Qual é esse dom? Ele diz que é o de profetizar, tá? Também é dito aqui, no versículo 2, que o Espírito levava alguém na igreja de Corinto a falar em mistérios. Porque o que fala em língua estranha não fala a homem senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala de mistérios. Meus irmãos, algum esclarecimento aqui bem rápido. A palavra aí, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, ela também não é uma boa tradução, porque se você tem uma boa versão bíblica, a palavra estranha está em itálico. Tá? Por que tem isso? E outra tradução tem, porque o que fala outra língua. Tá? Por que essa variação, irmãos? Porque essa palavra outra ou estranha não está no texto grego original em que foi traduzido. Então, para que o tradutor bíblico deixasse claro para você de que o texto grego não estava a falar da mesma língua dos coríntios, que era grego, então ele fala que é uma outra língua, que não o grego. No entanto, essa conotação de outra língua ou de uma língua estranha hoje, devido à influência de círculos carismáticos, ganhou uma conotação de que parece que ela é estranha a este mundo. Não é como se fosse, por exemplo, como falamos na passada semana, alguns dizem que até mesmo línguas dos anjos. Tá? Então ela é estranha não porque ela não pertence a este mundo, é língua de anjo, não é isso, mas porque ela é estranha porque trata-se de um idioma em que os outros não estão familiarizados, é estranha nesse sentido, tá bom? Mas a melhor tradução aqui é porque o que fala em língua, porque estou falando do dom de língua. Tanto que na minha tradução aqui, na minha Bíblia, eu coloquei entre colchete onde tem a palavra estranha, visto que não tem no original, tá bom? Coloquei aqui, não tem estranha, não tem a ideia de alguém falar línguas estranhas, não existe o dom de línguas estranhas na Bíblia, existe o dom de línguas, tá bem? Além disso, meus irmãos, um outro esclarecimento aqui é que no versículo 3, ainda no versículo 2, diz que alguém que fala em línguas, Paulo, a dizer à igreja de Corinto, essa pessoa falava não a homens, mas a Deus. Ela tinha um dom espiritual na igreja e ela falava a Deus. E quando ela falava a Deus, o que é que ela falava? Tá? Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre os crentes no cenáculo, não é? Cerca de 120 crentes ali, eles passaram a falar línguas, idiomas, é claro, é esse o dom de línguas, idiomas falados por influência do Espírito Santo, sem a pessoa nunca ter aprendido esse idioma estrangeiro. E lá, quando eles falavam, o texto bíblico diz que eles davam glória a Deus. Atos capítulo 2. Tá? Então, o conteúdo das línguas está relacionadas a algo sobre Deus, sobre Cristo. E aqui no nosso texto diz que ele fala, o falante de línguas aqui, que tem o dom, ele fala em mistérios, ou fala de mistérios. Que mistérios são esses? Para a gente entender o que é o mistério aqui, a gente tem que perceber, primeiramente, o que não é o mistério. O mistério aqui, que fala no texto, não são coisas escondidas. São coisas misteriosas, que é só o crente Deus é que sabe. Não é isso.
mistérios aqui, irmãos, de acordo com o contexto da epístola aos Coríntios, por exemplo, Paulo já usou a mesma palavra mistério no capítulo 2 da mesma carta, no versículo 7, ele diz: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Tá? O que é isso, irmãos? O que é isso? Que mistério é esse? Tá? Versículo 6, novamente ele fala que é a sabedoria. E no versículo 9 diz que essa sabedoria estava oculta na época do Antigo Testamento. E no versículo 10 fala que esse mistério foi revelado. E que mistério é esse? É o Evangelho de Cristo. Tá? O que Deus fez em Cristo na nova aliança, revelado aos homens. Capítulo 4, versículo 1, Paulo apresenta a si mesmo como um ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus, como um apóstolo. Tá? Ele era inspirado pelo Senhor como um apóstolo, tá? Acerca de coisas que na antiga aliança, no Antigo Testamento, eram mistérios de fato, mas que ele estava agora, pelo Espírito Santo, a revelar para o povo. A obra de Cristo que ele fez, a união entre judeus e gentios, participantes da mesma promessa. Isto são os mistérios, algo relacionado à história da salvação do povo de Deus. Isso são os mistérios. É o que Deus fez no mundo entre pecadores mediante a obra do seu Filho. Isto é o que significa mistérios na Bíblia. Novamente, a expressão é usada lá em 1 Coríntios 15, ainda o próximo capítulo, do versículo 51, ele diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então, ele vai falar dos processos conclusivos da obra de Cristo no crente individual. E ele diz que isso, na antiga aliança, era um mistério. O quê? De que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que é isto? Quando Jesus voltar, nem todos estarão mortos. Jesus vem e qualquer pessoa que se encontra com Cristo é na morte. Não. A Bíblia fala que todos serão transformados, quer seja mediante um arrebatamento, quando Jesus vier e nos encontrarmos com Ele, ou quer seja quando nós irmos até Ele mediante a morte. O fato é de que todos seremos transformados, teremos corpos glorificados. Tá bem? E isso antes, na antiga aliança, era um mistério. Novamente, por último aqui, que há muitas referências em Efésios capítulo 3, versículo 3 até o versículo 5, o próprio apóstolo Paulo, novamente, ele diz: como me foi este mistério? Que mistério? Ele vai dizer: manifestado pela revelação, como acima em pouco vos disse, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Cristo aqui é a palavra grega para Messias, as promessas messiânicas da antiga aliança, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, revelado o mistério, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E ele está falando do mistério do capítulo 2, tá? E o mistério do capítulo 2 é: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas a inimizade que havia entre judeus e gentios, tá bom? E a inimizade também que havia nossa para com o Senhor. E no capítulo seguinte, ele fala que este era o mistério. Então, meus irmãos, quando 1 Coríntios capítulo 14 diz que alguém na igreja de Corinto que falava em línguas não interpretadas, falava mistérios, ela está falando da obra de Cristo. Olha só, da obra de Cristo no decorrer do tempo, na antiga e na nova aliança, em especial na nova aliança, trazendo salvação, trazendo união entre judeus e gentios, co-herdeiros da mesma promessa que Abraão,
Ressurreição, essa pessoa, Paulo disse, está falando esses mistérios. Mistérios não são coisas de forma esotérica e oculta a maioria das pessoas. O que você está falando? Não, eu estou falando mistério, é uma coisa íntima só entre eu e Deus. Não é isso. Essa pessoa está falando em línguas anunciando a obra de Cristo. Tá? Ela pode até não perceber o que é que ela está falando, o que Paulo mais à frente vai dizer. Mas o conteúdo é este. Tá, irmãos? Versículo 3 nos diz que o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, alguém que fala em línguas fala com Deus, mas isso não é suficiente no culto. E nem o indicado. No culto, Paulo diz, tem que ter edificação, tem que ter exortação e consolação. E isso acontece mediante os dons da palavra. Em específico, aqui ele usa a profecia, tá? Algumas aplicações doutrinárias sobre esse texto aqui. Então, o nosso sermão ele é dividido em exposição, doutrina e os usos, as aplicações aqui do nosso texto. Irmãos, primeiramente, a identidade do profeta, nós aprendemos pela Bíblia, de que os profetas do Novo Testamento eles tinham as mesmas finalidades, tinham características iguais aos profetas do Antigo Testamento. Eles traziam uma revelação inspirada de forma espontânea. Tá? Por exemplo, Isaías capítulo 45, versículo 1, Isaías, pelo Espírito Santo, ele diz, assim diz o Senhor, eis aqui Ciro, o meu ungido. Isaías 45, versículo 1. Em Atos capítulo 21, versículo 11, a mesma fórmula de autoridade para com a palavra de Deus que era trazida pelos profetas da Antiga Aliança é usado, por exemplo, para os profetas do Novo Testamento, como, por exemplo, Ágabo, quando ele diz, assim diz o Espírito Santo. E a seguir ele fala sobre a prisão de Paulo. É a mesma autoridade. Tá? Além disso, os dois profetas eles traziam conteúdo do Evangelho, o mistério profetizado. Isaías 53 fala de Cristo profetizado. E Efésios capítulo 3, versículo 5 fala do mistério revelado agora aos apóstolos e profetas. Tá? Então ele falava dos mistérios de forma inspirada. Além disso, o caráter distinto do profeta, em que Paulo vai dedicar a partir daqui muito texto falando só sobre profeta, profecia, julgamento dos profetas e essas coisas, tá? Então, para a gente chegar lá e já perceber o que é um profeta, nós temos que entender também que o caráter distinto do profeta significa que, embora nem todos os profetas da Bíblia pudessem pregar, contudo, embora todos os profetas da Bíblia pudessem pregar, nem todos os pregadores poderiam profetizar. Por que eu estou a dizer isto, irmãos? É porque alguns irmãos, até irmãos muito, muito queridos e de teologia reformada também, a Calvino cria assim, inclusive, mas isso nunca foi consenso ao certo. Mas alguns irmãos têm um entendimento de que a profecia é pregação. Tá? Não necessariamente, não é. Tá? Não, profecia não é pregação. O profeta do Antigo Testamento, ele não só predizia o futuro, ele também trazia a revelação da palavra de Deus e chamava o povo ao arrependimento com base na lei escrita. Ok, isso acontecia, isso é pregação. Mas nem todo pregador era um profeta. Perceberam aqui a diferença? Além disso, meus irmãos, o dom de profecia, tá? No texto de 1 aos Coríntios, aí no versículo 34, olha aí comigo, sobre as mulheres, no versículo 34 e 35, no capítulo 11, daqui a pouco a gente vai para lá, no capítulo 11, versículo 5, Paulo já tinha dito aos irmãos da igreja de Corinto de que quando as mulheres fossem profetizar na igreja, de que elas usassem véu, tá bem? Quando elas orassem e profetizassem na igreja, tinha que usar véu. No 1 Coríntios 11, 5, né, é dito, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra o seu próprio cabeça,
porque é como se tivesse rapada. Paulo está aqui exortando as mulheres para que usem véu, não para que não orem nem profetizem na igreja de Corinto. Poderiam orar e profetizar, contanto que tivessem a cabeça coberta com um véu, que naquela altura era um símbolo de submissão bíblica da mulher ao marido. Em 1 Coríntios 14, no versículo 34, 35, entretanto, nós observamos aí, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Timóteo, capítulo 2, versículo 11, Paulo fala algo muito parecido com esse texto, quando ele diz, meus irmãos, a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Nós temos aqui uma questão. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz que a mulher orava e profetizava na igreja. E no 1 Coríntios 14, alguns capítulos a seguir, ele diz que a mulher tinha que ficar calada, e em Timóteo deixa isso explícito, o que é ficar calada na igreja, que é não ensinar, tal como os líderes, os pastores da igreja faziam. Então, nós temos aqui um paradigma muito importante de que a profecia não é a mesma coisa que pregação. A mulher na igreja de Corinto, ela poderia orar e profetizar. Visto que nós veremos mais à frente o dom de profecia, tal como no Novo Testamento, não está em vigência mais hoje, mas pelo menos a oração na igreja, sim, mulheres podem fazer, por que não? Somos edificados pelas orações das irmãs. No entanto, meus irmãos, lá no capítulo 14 diz que a mulher não pode falar. Então, o falar do 1 Coríntios 14 não é o mesmo de 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios 14 está falando de pregar, de ensinar. É uma função própria do ofício do pastor. E no capítulo 11 está falando de profecia. Então, pregar na Bíblia não é a mesma coisa que profetizar. Tá bem? O profeta poderia pregar, mas nem toda pregação era uma profecia na Bíblia. Ok? Deixando isso claro. E em terceiro lugar, sobre a cessação desse dom de profeta, nós não temos mais hoje, como era no Novo Testamento. O profeta, juntamente com os apóstolos, cessaram a partir do fim do Novo Testamento, pois eram o fundamento da igreja. Observe o que Paulo diz em Efésios, capítulo 2, versículo 20, meus irmãos. Ele fala novamente sobre os profetas e ele diz assim, olha. Ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então aqui é dito para nós que os apóstolos e profetas foram o fundamento da igreja, na qual, neste fundamento, a igreja foi construída. Então primeiro vem o fundamento e depois vem a edificação, vem a construção. Tá bem? E o fundamento é colocado, é lançado só uma vez. Os apóstolos e profetas eram o fundamento da igreja. Tá? Com o seu ensino, com o seu ofício, com as suas revelações inspiradas, era isso que os profetas e os apóstolos faziam, eram, portanto, o fundamento. E a partir deles é que a igreja foi edificada. Para fins práticos, é assim que nós, por exemplo, fazemos nosso dia a dia, compreendemos as coisas. Você vai construir uma casa, você lança quantas vezes o alicerce, o fundamento? Só uma, não é? Você não lança o fundamento, depois constrói, aí o outro fundamento, se você constrói alguma coisa em cima, já não é mais fundamento. Não é? É uma laje, é qualquer coisa assim. Tá? Então, o fundamento na igreja, que aqui é dito que são os apóstolos e profetas, foram lançados de uma vez por todas. Tá? Nós não temos, portanto, nesse sentido, ministério profético hoje, profetas hoje, assim como não temos apóstolos, claro. O Papa diz que é o sucessor de Pedro. Tá? E há igrejas por aí que dizem que tem apóstolos. Mas se nós admitirmos isso, irmãos, nós traremos grandes problemas para a doutrina bíblica, porque apóstolos e profetas eram o fundamento, tá bem? Eram o fundamento da igreja. Isso significa que o cânon está aberto, pode vir novas revelações, novas doutrinas e tudo isso. Tá? Mas nós não admitimos isso. Nós entendemos que a vontade de Deus escrita e revelada para nós cessou em
Apocalipse. Tá bem? O que tem hoje, é claro, algumas pessoas dizem profetas e ficam... Não tem nada de profecia em muitas igrejas hoje que afirmam que tem profeta. Tem adivinho, tem alguém aqui com dor de cabeça. Aí começa a dizer, eu estou sabendo que tem alguém aqui que tem dor nas costas. Tem alguém que está brigado com a família aqui, essas coisas. Irmãos, são adivinhações sem sentido e é claro, isso não justifica o ofício profético. Tá bem? Nós temos os escritos destes homens, tá? Mas não necessariamente a continuidade de sua pessoa hoje, tal como diz a Igreja Católica. No versículo 6 até o versículo 12, meus irmãos, nós temos também ilustrações sobre o mau uso do dom de línguas naquela igreja. No versículo 6 é dito para nós: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Novamente aí, considere o estranha como algo que não está bem traduzido aí, tá bom? É melhor entender como, eu agora, irmão, se eu for ter convosco falando em línguas, corte o estranha aí. Porque pode dar uma má compreensão, tá? Do caráter dessa língua, do significado dela. O dom que edifica o entendimento, aqui no versículo 6, é sempre priorizado para a igreja. Sempre priorizado. Se eu for ter convosco falando em línguas, o que vos aproveitará? Aí Paulo diz, porque eu tenho que falar com... Aí o versículo 7 diz, se eu não vos falar com... versículo 6, não é? Por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, ele está falando de dons relacionados à palavra, que são inteligíveis. Deus, ele nos edifica passando pelo entendimento. Tá? E Paulo diz, do que vai aproveitar se não houver essas coisas? E no lugar disso houver edificação, houver o falar em línguas através de edificação privada da pessoa com Deus. É para isso que a gente se reúne no culto? Para cada um fazer o seu culto particular, o seu culto isolado dentro da igreja? Não. É para que haja edificação mútua na igreja. Tá bem? No versículo 8, no versículo 7, ele dá exemplos, tá? Ele dá exemplos de instrumentos musicais que dão som incerto na igreja. Ele diz, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, verso 8, quem se preparará para a batalha? Meus irmãos, no versículo 8, versículo 9, ele diz, assim também vós, ele aplica no versículo 9 o que ele falou no versículo 7 e 8. O que ele diz? Ele dá como ilustração aqui instrumentos musicais que eram usados para sinalizar determinada coisa. Por exemplo, a trombeta antigamente, na época bíblica, ela era usada como uma expressão bélica. No meio das guerras, a trombeta ela era tocada para que o exército pudesse avançar, recuar e coisas assim. Tá? E o trombeteiro, né, a pessoa que tocava a trombeta, se ele não desse o toque correto, o exército poderia avançar em vez de recuar. Tá bem? E aí ia trazer desgraça sobre todo o poder militar daquele país. Tá bem? Ou se no meio de uma banda, de um grupo, de um concerto, a cítara, um instrumento toca uma coisa, o outro, a trombeta toca outra, irmãos, o que vai adiantar? Por exemplo, se os irmãos aqui do louvor tivessem a cantar em um tom, determinado tom aí, o Nelson tocasse em um tom diferente, o Jedielson 2 tons à frente e a Eunice tocasse numa oitava a mais de outra nota. Irmãos, que bagunça aqui. Eu ia ser o primeiro a sair correndo na rua e ia ficar louco um negócio desse. Já entrei em lugares que era assim, viu, na hora do louvor. Não tem como se concentrar, meus irmãos. Tem que haver uma harmonia. Se não der som incerto, como é que vai ser compreensível? Se não for compreensível, como é que vai ser edificante? Como é que vai lhe edificar, fazer você crescer espiritualmente? Versículo 10, no versículo 10 até o versículo 12, ele usa uma segunda ilustração, e ele fala de duas pessoas a conversar, tá? Mas duas pessoas a conversar com idiomas diferentes, nenhuma percebe a outra.
Tá? Ele diz, há, por exemplo, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Versículo 11. E no versículo 12 ele aplica novamente. Assim também, vós. Paulo dá ilustrações e ele aplica, dá ilustrações e ele aplica. A ilustração aqui está muito clara. É como se eu estivesse a conversar com um irmão lá da Escandinávia. Estou lá a conversar com um irmão lá da Islândia e eu estou a falar o meu lindo português cearense com ele e ele está falando uma língua nórdica. Meus irmãos, o que é que vai sair daí? Não sai nada, né? Não sai nada. Paulo diz, quando na igreja várias pessoas estavam falando em línguas e sem interpretação, não saía nada, não tinha nenhuma edificação a partir disso. Tá? Paulo diz que quando tem duas pessoas conversando em línguas diferentes, no caso, no exemplo dele aqui, o que fala numa língua que Paulo não percebia era bárbaro para ele, e ele era bárbaro para outra pessoa. A palavra bárbaro aqui, irmãos, era a forma como os gregos, os romanos também faziam isso. Chamavam as línguas ou os povos, tá, que não pertenciam ao seu povo. O grego chamava de bárbaro, ou um romano também às vezes fazia isso. Alguém de outra etnia, de outra língua e de outra nacionalidade. Por quê? Tem uma razão fonética aí, tá? Alguns entendem que, por exemplo, quando eles ouviam pessoas na rua falar, por exemplo, um grego, estava lá no meio de uma feira só com gregos e ele ouvia uma pessoa aí, um celta, uma pessoa de outra, de um povo com outra língua a falar, ele não entendia, só ouvia palavras desconexas. Bar. E daí saiu bárbaro. Tipo como português a gente chama de onomatopeia, não é? A forma como as coisas funcionam, o clique, é o som do clique, né, e coisas assim. Então, bárbaro vem da forma como eles entendiam, um amontoado de palavras sem sentido. Assim é alguém que fala numa língua em que outro não percebe. Paulo diz à igreja de Corinto, não faça isso. Não faça isso, porque deve haver edificação na igreja. A doutrina que aprendemos acerca disso, irmão, na verdade são várias, tá? Mas pelo menos uma aplicação doutrinária acerca desta questão é que o ensino bíblico fiel valoriza a clareza das Escrituras. Nós precisamos entender e sermos edificados para crescer espiritualmente. E nós vamos entender se for claro. Por que eu falo isso? Porque na Bíblia, irmãos, os falsos mestres, eles são identificados por falarem, por terem discussões especulativas sobre determinados assuntos e eles nunca cessam a discussão e é sempre fruto da especulação curiosa do homem e não fruto do texto bíblico revelado. Então, com base nessas especulações que eles elaboram na sua mente, vêm os mais absurdos doutrinários na igreja. 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 4, o próprio Paulo deixou isso muito claro, não é? Ele diz assim, capítulo 1, versículo 4, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões ou perguntas do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Tá? Então, meus irmãos, falsos mestres, eles são especialistas em trazer detalhes nas entrelinhas das Escrituras para defender o que eles querem em favor próprio. Falsos mestres são assim, eles desprezam a clareza da Bíblia acerca do que Deus revelou a ele e da forma como Deus quer que ele viva. Tá? Eles desprezam que a Bíblia é clara. Claro, não exatamente em tudo, mas no seu escopo total, sim. Tá? E eles distorcem essa clareza, que para a reforma protestante era chamada de perspicuidade das Escrituras, a clareza das Escrituras, e distorcendo isso, irmãos, eles trazem ensinos inovadores. Às vezes a razão é uma razão de erudição, quer se parecer erudito, estudioso demais e traz interpretações estranhas, ou às vezes é para impactar mesmo, um impacto emocional. Não é? A pessoa está ensinando e ela diz uma coisa que você leu aquele texto e nunca percebeu e não sabia que era assim. Uma vez um irmão até falou isso, olha,
para um desses falsos mestres: olha, eu li esse texto tantas vezes, li a minha Bíblia inteira tantas vezes e nunca vi isso que você está dizendo. E ele perguntou para mim: pode isso, pastor? Assim, pode, porque você não viu o que ele está dizendo quando você leu a Bíblia, porque não está lá. Porque se tivesse, você teria visto. Tá bem? Então é para impactar, é para lhe dar um choque emocional que vem essas interpretações estranhas e muitas vezes destrutivas. Às vezes é para alguém se parecer erudito e coisas afins. Meus irmãos, interpretações bíblicas muito inéditas, muito inovadoras, em geral, elas tendem a ser heréticas. Elas tendem a ser a repetição de velhas heresias do passado. Porque se você viu uma coisa na Bíblia em que, em toda a história da igreja, servos de Deus, muitas vezes mais piedosos do que nós, mais estudiosos do que nós, e no caminhar com a igreja mais intenso do que nós, eles nunca viram isso que você está vendo agora, ou você é muito mais inteligente do que todos eles, ou então você acabou de desenterrar uma grande heresia. Você está no meio da areia e cavou aquilo dali pensando que encontrou um diamante, achou um caco de vidro. Tá bem? Então, muito cuidado com quem nós ouvimos, principalmente na internet hoje, que é uma anarquia teológica, tá bem? Do versículo 13 até o versículo 17, meus irmãos, Paulo encerra aqui seu argumento com diretrizes para o uso correto do dom de línguas. E a primeira diretriz, o primeiro direcionamento dele, tá? É que as línguas devem ser interpretadas, pois assim trazem edificação para a igreja e se assemelham, portanto, à profecia. Versículo 13, vamos ver. Pelo que fala em língua, ore para que possa interpretar. Ore para que possa interpretar. A seguir, versículo 14 e 15, ele apresenta que as orações e os louvores devem ser numa língua conhecida, compreensível e responsiva com a congregação. Versículo 14, ele diz: se orar em língua, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. E no versículo 15, ele nos diz que o que é que deve fazer? Deve, portanto, orar com o espírito e orar com a mente, com o entendimento. Cantar com o espírito e cantar com a mente, com o entendimento. Essa é a prescrição bíblica. E no versículo 16 ao versículo 17, o que mais que deve acontecer no culto? Deve acontecer no culto manifestações públicas de edificação mútua através de cada coisa que acontece na hora da adoração. O culto público dos crentes não é, na igreja, não é ocasião para manifestações privadas de espiritualidade, adoração e edificação. Daqui a pouco nós veremos mais aplicações sobre isto. Mas Paulo deixa muito claro aqui para nós de que o culto é um momento público em que a igreja adora junto. Não é um momento público em que você adora sozinho. Você faz isso na sua casa, no seu devocional diário. Tá bem? A igreja é um momento de nós juntos sermos edificados e edificarmos uns aos outros. Irmãos, isso acontece de uma forma maravilhosa pela pregação. Todos os irmãos sentados para ouvir a pregação, o banquete da palavra de Deus é aberto aqui, com toda sorte de ensinamento, de doutrina, de aplicação para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa vivência com vizinhos. E nós ficamos satisfeitos com esse banquete que Deus nos dá. Tá? Cantamos, meus irmãos, nós cantamos aqui, nós louvamos um cântico aqui, e teve um momento que foi só a voz da igreja, uma coisa linda, irmãos. A gente imagina como vai ser no céu, só que de uma forma multiplicada e infinitamente maior do que nós vemos aqui, um coral com milhões e milhões e milhões de crentes, os nossos irmãos que já faleceram, que já morreram e estão com o Senhor, nós, os nossos filhos que, em nome de Cristo, crerão em Cristo, estarão louvando ao Senhor naquele coral celestial, junto com os anjos. E então o culto aqui, irmãos,
é uma mini assembleia celestial antecipada para o nosso tempo, em que nós podemos abrir as cortinas da eternidade e ver como será lá no futuro. É por isso que é algo tão especial, irmãos, o culto. Tão importante, e devemos ter tanta reverência, tanto amor pelo culto. Porque o céu será de forma proporcionalmente infinitamente maior do que aqui. Mas, de certo modo, os crentes já experimentam o céu na terra pela regeneração e quando eles convivem uns com os outros na igreja. Tá? A doutrina que aprendemos desses textos aqui, do 13 ao 17, é que, acerca do dom de línguas que Paulo falou aqui, é que o dom de línguas bíblico, do jeito que está na Bíblia, não o que é falado hoje, tá? Em muitos ambientes evangélicos. O dom de línguas que está na Bíblia, ele é inferior, ainda assim, à doutrina e ao ensino. É isso que diz o texto. A dons inteligíveis. Um ensino negligenciado na maioria das igrejas hoje, infelizmente, é o ensino desse texto aqui, irmãos. Em muitos ambientes você entra lá e está toda a gente falando em língua ao mesmo tempo. Paulo diz mais à frente, não é? Se entrar um incrédulo, como é que ele vai dizer o amém? Não tem edificação, tá? Esse ensino aqui, ele é muito desprezado hoje, não só entre os bancos, mas muitas vezes o próprio líder, ele é o primeiro a pregar e falar em línguas na hora da pregação, tá? Parece que enfim. A segunda aplicação, irmãos, é que, de acordo com o que aprendemos aqui, o dom de línguas da Bíblia só era válido no culto se tivesse interpretação, tá? Hoje, tanto faz, isso não importa. Várias pessoas falam ao mesmo tempo sem interpretação. Um detalhe, se tem interpretação, é porque existe um idioma a ser interpretado. Tá? Então, o dom de línguas da Bíblia era um idioma falado pelo poder e capacitação do Espírito Santo, a semelhança de Atos 2, numa língua em que a pessoa nunca tinha estudado. Não é o que as pessoas falam hoje em muitos ambientes, uma série de balbuciados, desconexos de sentido, blá, 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 como se isso fosse dado pelo Espírito Santo. Não precisa ser crente para poder pronunciar esses sons sem sentido. Tá? Alguns imitam, alguns fazem com base na emoção, outros fazem das mais as variadas maneiras. Não estamos dizendo que quem faz isso é mal, que faz isso por maldade, mas muitas vezes a pessoa é induzida ao erro, quer pessoalmente doutrinada assim, ou pela coletividade, a pressão do grupo, pelas mais variadas razões. Mas o fato é que a Bíblia que deve julgar as nossas experiências, meus irmãos. Tá? Então, segundo Paulo, esse dom de línguas aqui deve ter interpretação para que haja edificação na igreja. Tá? E interpretação aqui não é alguém falar esses sons estranhos e outra pessoa interpretar de improviso. Não é isso. Tá? Porque hoje, novamente, as pessoas falam muito tempo, blá, 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 15 minutos essa língua e outra pessoa diz, o Senhor está aqui. Aí fala mais 10 minutos e ele te diz. Aí fala, irmãos, isso é uma afronta à inteligência do cristão, não é? A interpretação bíblica, o dom de interpretação era para o idioma falado pelo Espírito Santo no culto. Tá? Ninguém sabia que aquele irmão iria falar um determinado idioma pelo Espírito Santo, mas Deus levantava outro na igreja de Corinto para trazer a interpretação daquele idioma diferente que nunca ninguém tinha ouvido naquela igreja, mas era um idioma humano falado pelo Espírito Santo. Tá? O dom de interpretação de línguas na Bíblia requer necessariamente que haja um idioma a ser interpretado e não gemidos ou grunhidos sem sentido. Tá bem, irmãos? Então, essa é a nossa segunda aplicação doutrinária. Meus irmãos, os usos que nós devemos fazer disto para a nossa vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, esse texto nos ensina que nós devemos compreender e praticar a principal razão de tudo que acontece na igreja, quer seja louvor, pregação, a ceia que vamos participar aqui, batismo, e até mesmo algumas coisas que nós omitimos no nosso culto para que haja edificação. Tá?
Por que nós não colocamos teatro aqui? Uma dança aqui, uma irmã a dançar, aí vem um outro também com sapatilha, começa a dançar. Porque isso não traz edificação, irmãos. Isso às vezes até é esteticamente belo, outras vezes não. Mas isso não traz edificação. Qual é a mensagem que isso daí está comunicando? Não é? Uma vez já conversei com o irmão de um ministério de dança na igreja, eu perguntei, meu irmão, o que você estava? Estou edificando a igreja, mas edificando com o quê? Qual é a mensagem que você está comunicando aí? Dança para mim aí, João capítulo 1, versículo 17. Não tem, irmãos, não tem edificação. Isso aí são coisas que as pessoas introduziram na igreja que não existem no texto bíblico. Mas como toda gente faz, então virou prática, não é? Virou prática. Mas a Bíblia é que manda no nosso culto. A Bíblia, ela tem princípios que regulam o culto. Levítico capítulo 10, versículo 1, por exemplo, fala de Nadab e Abiú, que foi prestar culto ao Senhor. Tá? Eles eram sacerdotes, foram no dia apresentar-se perante o Senhor com um fogo estranho, e o texto diz o que o Senhor não lhes ordenara, e a Bíblia diz que Deus os matou na hora da adoração. Por quê? Não foi por falta de sinceridade, talvez eles achassem que o tabernáculo precisava estar mais iluminado. Eles eram sacerdotes mesmo, filhos de Arão, designados por Deus. Mas eles foram adorar a Deus de forma que o Senhor não determinou, foram além daquilo que estava escrito. Não é que no texto bíblico tinha não oferecerás ao Senhor fogo estranho, não era isso. Tinha simplesmente Deus dizendo como tinha que ser adorado. Mas ele foi além na criatividade. Poderíamos fazer isso? Vamos. Não foi lá. Então, irmãos, Deus estabelece a forma como ele quer ser adorado nas Escrituras. Nós não podemos ir além disto. Tá bem? Não podemos ir além disto. Tá? Os louvores na igreja devem edificar a todos porque magnificam a obra salvadora de Cristo. Mostra Cristo, Senhor, através da tua palavra. Olha que bênção, irmãos. Cristo sendo apresentado aqui aos irmãos, como Paulo diz, né, exposto diante dos vossos olhos. Cristo crucificado através da pregação. Que edificação é que isso traz, irmãos, no louvor. A oração, nós lemos um texto da Escritura, e no caso os 10 mandamentos, e com base naquele texto nós pedimos perdão ao Senhor, porque pecamos contra essa lei que acabamos de ler, todos os dias, mesmo hoje. Depois nós lemos o perdão de Deus, o Evangelho. E então, a seguir, oramos de acordo com a certeza do perdão que foi dado na Bíblia. A seguir, nós lemos a Bíblia continuadamente, um capítulo após capítulo a cada domingo, para que, se Deus quiser, antes da volta de Jesus, possamos todos termos lido a Bíblia inteira. Tá? E o culto inteiro, irmãos, é edificação. E a pregação também. Tá? A pregação também. A pregação, ela deve edificar a igreja. Ela deve ser a exposição bendita da palavra de Cristo. Tá? Não porque o pregador é simpático, engraçado, ele dá bons conselhos, ele age como um terapeuta no púlpito, dá opiniões políticas. Não é isso. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, ele tem compromisso com a palavra dele. E se esse homem ele é fiel ao texto bíblico, aí está o primeiro e o maior critério para que alguém faça parte de uma igreja bíblica. É Cristo sendo apresentado. Mostra Cristo na igreja. Você pode chegar em casa hoje e alguém perguntar, como é que foi lá? Você pode dizer, alguém me mostrou Cristo. Eu vi Cristo hoje na pregação. Tá? Segundo lugar, meus irmãos, devemos considerar se os dons espirituais ou as habilidades que recebemos da parte de Deus estão sendo empregadas de formas e de forma que glorifique a Deus e que apresente o Evangelho de Cristo. O nosso serviço na igreja deve abençoar o irmão. Abençoar o irmão. Por que eu digo isso, irmãos? E é claro, isso é muito claro para nós, é porque muitas vezes um dom espiritual, entenda dom espiritual da forma mais ampla possível. É tudo aquilo que você serve ao irmão, você está exercendo o dom espiritual. Dom, né, carisma, a palavra de onde vem carisma, ela é muito ampla. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo fala que o solteiro,
Ele queria que o solteiro permanecesse tal como ele é. Mas cada um recebe de Deus o seu próprio dom. Para o apóstolo Paulo, até mesmo o casamento é um dom e o celibato também é um dom espiritual, um carisma. Meu irmão, não entenda dom espiritual só nesse sentido restritivo, profecia. Ele é muito mais amplo. Você servir o irmão, você ligar para um irmão que está passando por tribulação, por dificuldade física, emocional ou qualquer outra. Você está servindo ao corpo de Cristo. Tá? E nós devemos fazer isso não só da forma correta, mas pelos objetivos corretos e pelo sentimento correto. Os dons e seu uso correto não devem ser entendidos como forma de projeção pessoal ou reconhecimento público. Nós também aprendemos aqui, irmãos. Tá? O pensamento de alguns crentes hoje é que eles vêm para a igreja adorar a Deus e não importa quem está do lado. Eu vi pessoas dizendo assim, pastor, eu vou para a igreja e eu começo a cantar. Eu vi um irmão, uma irmã dizer isso. Eu começo a cantar e eu não ligo para quem está do meu lado, quem está atrás, é só eu e Deus. Só eu e Deus e ninguém mais. Né? Às vezes, havia pessoa ficando de costas para a igreja só com essa, eu e Deus. Irmãos, a pessoa não está no quarto da casa dela. Ela está na igreja com seus outros irmãos. Não é o momento privado de culto a Deus, é o momento do culto público. Eu tenho sim que considerar a Deus quando eu estou a servir com os meus irmãos, quando eu estou a cantar com os meus irmãos, quando eu estou a orar com os meus irmãos. E se eu faço isso de forma particular, privada, eu não estou sendo super espiritual com esse entendimento, irmãos. Isso parece super espiritualidade, só eu e Deus, pastor. Nada disso, você está sendo egoísta. Se você vem para o culto e pensa que está sozinho no culto com todos os seus irmãos presentes. É edificação coletiva. É edificação coletiva, irmãos. A igreja, ela funciona por edificação coletiva. Nós edificamos aos outros, consolamos aos outros, exortamos uns aos outros, confortamos aos outros, encorajamos uns aos outros. Não é sozinho. Por isso que é importante a membresia bíblica, para isso ser mais identificável. E nos aproximarmos em laços formais cada vez mais intensamente. Tá? Cada vez mais intensamente. Essa ideia individualista de que eu vou para a igreja, eu presto meu culto sozinho, acabou, eu vou embora, porque eu já peguei a minha parte, ela procede de uma mente individualista e secularizada e, por que não dizer, pagã. Por quê, irmãos? Porque isso é uma característica de espiritualidade das religiões orientais. Se alguém quiser ter a sua religião e a sua devoção religiosa sozinho, é só ela abraçar o hinduísmo. É só ela e o homem. Né? Toda a realidade que existe por si, ela se conecta com a realidade através de chega ao nirvana lá, nas meditações transcendentais dela e pronto. Tá? O budismo. Mas no cristianismo não tem espaço para espiritualidade solitária e privada em nossas reuniões. Não tem espaço para isso, irmãos. Tá bem? Quem pensa assim tem uma mente secularizada, porque está influenciada pelo individualismo do mundo, e um cristianismo paganizado, que é mais esoterismo, mais hinduísmo do que cristianismo. Tá bem? Quanto a nós serviremos ao Senhor no serviço de uns aos outros por amor a Deus e por amor ao irmão, mesmo que seja nas coisas pequenas. Não ligou o ar-condicionado porque a irmã lá viu a irmã se abanando toda. Amém? Deus foi glorificado no seu serviço, meu irmão. Charles Spurgeon, ele dizia que o trabalho mais simples para Jesus tem mais valor do que a maior dignidade de um imperador. Ele está certo. Por isso, irmãos, que o impulso de uma igreja bíblica e saudável não é que a todo tempo o pastor conversa, irmão, por favor, pode ajudar a fazer isso, irmão, por favor, dá uma força aqui, ou irmão, a gente precisa fazer algumas coisas. Não é isso, irmãos. É que o fator controlador das afeições do crente, de gratidão a Deus, né? Por ele ser o Salvador, gratidão à igreja, por ser sua família da fé, é que o leva a ele próprio se oferecer a fazer as coisas, por amor ao Senhor e aos irmãos. Ele é impulsionado por um amor que procede de Deus, sem ser cobrado. Tá bem? Sem ser cobrado. Minha terceira aplicação é que, com base nesse texto aqui, meus irmãos, nós aprendemos que
devemos orar de forma agradável a Deus, um tipo de oração fervorosa e com entendimento bíblico. Paulo diz, ore com espírito e ore com entendimento. Nós não queremos uma coisa em detrimento à outra. Orar só com espírito, irmãos, vai gerar misticismo. Orar só com entendimento é intelectualismo vazio. Nós queremos as duas coisas. João capítulo 4, versículo 24, Jesus falou para a mulher que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, com entendimento e uma adoração espiritual também, procedente de um coração grato e que se comove quando o Espírito Santo toca. Tá? Esse tipo de adoração é uma adoração que adora a Deus. Jonathan Edwards, ele dizia que quando Deus ele fascina o cristão pela glória da sua majestade na conversão, o cristão ele procura adorar a Deus de maneira que a sua adoração espiritual é como um fogo, porque ela traz luz para a mente e calor para o coração. Nós queremos as duas coisas, irmãos, luz e calor na nossa adoração, na nossa reunião, no dia do Senhor, do culto de domingo. Tá bem? A reunião deve ser bíblica e ela deve ser fervorosa também. Lembre do publicano e do fariseu quando oravam. Eles entraram no templo e um agradecia a Deus porque era fiel demais e fazia os serviços ali na sinagoga tudo certinho. E o publicano nada tinha nas mãos, senão lábios gaguejantes, buscando misericórdia da parte de Deus. Ele não tinha nada. Ele se achava um miserável. Lembra daquela música que nós cantamos alguns domingos? Tal qual estou, Senhor, eis-me aqui, do jeito que eu estou, Senhor. Pecador desgraçado. Estou lembrando de todos os meus pecados, Senhor, na hora que eu oro a Ti. Mas desse jeito, Senhor, tem misericórdia desse infeliz que ora a Ti nesse momento. Tal qual estou. Né? O publicano orou assim. Ser misericordioso a mim. O texto diz que ele batia no peito. Ser misericordioso a mim, pecador. E o texto diz que ele desceu para casa justificado. Tá, meus irmãos? Há momentos de tanta aflição na vida do cristão, que ele está tão perturbado mentalmente devido às tribulações da sua vida, às tentações de Satanás, os assédios que existem através das iguarias do diabo no mundo, no trabalho e de tantas outras maneiras, que ele não consegue, irmãos, tal é o nível do problema, da tribulação, que ele não consegue sequer articular uma oração. Ele sabe o que tem que orar, ele conhece a Bíblia, mas o sofrimento quase cerrou os seus lábios. Nesse momento, essa oração fervorosa produzida pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, é a oração que Deus recebe. John Bunyan, ele falava com muita propriedade, ele que já estivera preso por 12 anos por simplesmente pregar a palavra de Deus. Ele dizia que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Ele está certo. O crente, ele vai amar a oração. Nem sempre ele vai ter vontade de orar, mas essa não é a regra da sua vida. Na maioria das vezes, e no geral, ele vai orar sim, ele vai amar orar. Na verdade, é essa a característica de um crente. Quando Paulo foi apresentado a Ananias através de uma revelação e foi dito a Ananias, visite Paulo, Saulo, porque ele se converteu. Saulo sim se converteu. Vá lá na casa dele, aí é dado uma característica dele, porque ele está orando. A igreja cristã na Nova Aliança, ela nasceu numa reunião de oração, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado. Meus irmãos, a oração é o momento que o crente tem com Deus em que ele só apresenta mãos vazias. Alguém pode se orgulhar numa prédica, numa pregação, isso pode acontecer. Alguém pode se orgulhar enquanto toca instrumentos, isso pode acontecer. Alguém pode se orgulhar no momento do ensino, irmãos, mas qual é o cristão diante de Deus, num quarto vazio, de joelhos, que ele tem espaço para se humilhar? Não tem. Ele está conversando com Deus, Deus conhece ele está sendo sincero. Não tem espaço para humilhação diante de Deus. Isto é a característica de um cristão, que ele ama o Senhor
e o busca na oração. Robert Murray McCheyne dizia que não há nada no homem natural que ele mais odeie do que a oração. Não há nada. E Thomas Adams dizia: não me fale de um coração humilde quando eu vejo um joelho teimoso todos os dias. E em último lugar, meus irmãos, especialmente aqueles que já conhecem algumas dessas verdades que foram ditas, mas que ainda não se entregou a Cristo em oração, confessando os seus pecados e reconhecendo a obra de Cristo em sua vida. Nós lemos aqui que os mistérios do Evangelho de Cristo foram revelados na palavra. Mas a pergunta que devemos fazer para você hoje é: esses mistérios revelados na palavra já foram revelados ao seu coração? Não estou a perguntar se você percebeu essas coisas intelectualmente. A questão é se estas coisas na sua mente desceram para o coração. E se elas desceram para o coração, qual é a evidência que você dá de um coração regenerado? É porque você se emociona? Porque você tem momentos de alegria quando está na igreja? Isso não marca a evidência de regeneração. Na parábola do semeador é dito que quando o semeador saiu a semear, uma das sementes caiu no solo rochoso. E Jesus, quando ele vai interpretar aquilo dali, diz que era porque era raso. Depois outra cai no meio de espinhos e Jesus vai dizer que as alegrias, ele tinha alegria, mas os cuidados do mundo abafaram e a semente morreu. Isso na vida de quem não é crente. Ele pode ter emoções fortíssimas, tal como Félix e o próprio Herodes, que escutavam a palavra de Deus diante desses homens, e o texto diz que eles tremiam. E um deles chegou a dizer: Paulo, por um pouco me persuades a ser um cristão. Não pode ser as suas experiências emocionais. Não pode ser porque você está sempre com o povo de Deus. Porque a Bíblia diz que há joios no meio do trigo. Não pode ser porque você está na igreja durante muito tempo e trabalha na igreja e sempre faz muitas coisas. Não pode ser isto, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, 21 a 23, que nos últimos dias, naquele dia, o Senhor, alguns dirão para o Senhor: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios. Eles vão apresentar suas obras. E o nome de Jesus, quem que fala isso? São pessoas que conhecem de Bíblia, que estão num culto assim. Em teu nome, em teu nome, em teu nome, 3 vezes eles dizem. E o Senhor diz: apartai-vos de mim, malditos para o inferno, porque eu nunca vos conheci. A questão não é se você conhece essas coisas que estão na Bíblia, a questão é se Deus te conhece pessoalmente como um salvo. Por isso, toma uma decisão por Cristo e abraça o Senhor crucificado pela fé, para que Ele te salve e Ele te livre do homem mau, o maior que existe, que é você mesmo. Teu coração enganoso e que pode te levar para a mais profunda perdição. O Senhor pode salvar a tua alma hoje, você sair daquele lugar com o coração transformado. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor, mediante a tua palavra, nos convoca nessa manhã do dia do Senhor para aprendermos da obra do teu Espírito na igreja. E nós queremos, ó Senhor, ser cheios do teu Espírito. Nós queremos servir uns aos outros, aos irmãos, pregar o Evangelho no poder do Espírito, Senhor. Viver uma vida santificada sob a influência do Espírito, ó Senhor. Vencer o nosso pecado, Senhor, que tenazmente nos assedia todos os dias, vencê-lo com o Espírito. Por isso, dá-nos graça, Senhor, para que estas coisas que conhecemos, para que elas possam se tornar prática na nossa vida, porque o Senhor é quem efetua em nós o querer e o realizar segundo a tua boa vontade. Ó Deus, faz com que essa palavra também transforme o coração daqueles que já conhecem a tua palavra, já ouviram sobre Jesus, mas esse conhecimento ainda não é salvador. Que o Senhor possa transformá-los e revelar Cristo aos seus corações e apresentar Cristo às suas almas, para que eles tomem uma decisão por Jesus e recebam pela fé a obra do teu Filho. Em nome de Jesus oramos. Amém.